A batalha do impeachment começou e começou quente, em especial na Câmara dos Deputados, com acusações, contra-acusações, debates acirrados. Não são poucos os que insistem em que o processo de impeachment é sobretudo político. Mas é a Constituição que estabelece quais são os crimes de responsabilidade passíveis de resultar no impedimento da presidente. E é o Supremo Tribunal Federal, em sua última instância, que vai balizar, fixar os caminhos constitucionais do debate. A presidente Dilma é acusada de violar a lei da responsabilidade fiscal e a lei orçamentária, com as chamadas pedaladas. O ponto de partida das denúncias foi a decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU, que se negou a aprovar as contas do governo. Essas denúncias são consistentes, justificam o afastamento da presidente. Para o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, o importante é reforçar que o Brasil é um Estado democrático de direito. Abre aspas. Quem manda é a lei, e não a vontade deste ou daquele cacique. Fecha aspas. E para falar do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, em especial de seus aspectos jurídicos, recebemos Heleno Torres, professor titular de Direito Financeiro da USP, e Janaína Pascoal, professora de Direito Penal, também da USP. Sejam muito bem-vindos. Ambos envolvidos com esse processo de impeachment da presidente Dilma. Janaína é uma das pessoas que assina o pedido de impeachment que o presidente da Câmara encaminhou, né, junto com o Miguel Reale e com o Hélio Bicudo. E Helena esteve ontem no Palácio do Planalto, entre os 30 juristas que acham que esse pedido não é válido. Eu começo perguntando, Janaína, por que, o que embasa esse pedido de impeachment que vocês encaminharam? São 3 pilares, como eu tenho explicado, né? Fala-se muito nas pedaladas, as pedaladas são um dos pilares desse pedido. Então, o que aconteceu? A Presidência da República utilizou indevidamente os bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, mais recentemente veio à tona também o próprio BNDES, para pagar dívidas do governo de maneira antecipada, o que é vedado, porque o Tesouro é o controlador desses bancos, então não pode utilizar esses bancos. E o que é muito preocupante é que, além de utilizar esses bancos para fazer pagamentos que seriam do Tesouro, esses pagamentos não foram contabilizados, que eu acho que é a parte mais séria dessa história toda, né? Que é o que mostra que havia consciência do que estava sendo feito e que havia vontade deliberada Ficou num limbo, né, de esconder a conta, né, a utilização desse dinheiro, que é proibido por lei que seja utilizado. Então, isso é muito grave, por quê? Porque passa a impressão para os investidores internos e externos, para os opositores, para a população, de que as contas do governo estão saudáveis, estão rígidas, quando na verdade elas não estão. A maior prova disso é que nós iniciamos, né, o período com uma promessa de superávit e nós estamos fechando o ano com um déficit de 120 bilhões, que na verdade mostram que se gastou muito além do que se podia e que se escondeu muito do que já não se tinha. Então esse é um dos pontos. O outro ponto são os decretos que a presidente publicou, abrindo crédito que não havia sido autorizado pelo Congresso. E o comportamento da presidente diante do que aconteceu no caso do Petrolão, que tem tudo a ver com as pedaladas, né? Se não houvesse esse escoador todo de dinheiro, no caso da corrupção, não seria necessário lançar a mão das pedaladas e da maquiagem que foi feita na contabilidade. Então... Eu já vou passar já a palavra para o Heleno, quero ouvir o argumento contrário, mas antes uma notícia bastante importante. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender a instalação da comissão especial que vai analisar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, iniciado na Câmara dos Deputados. Todo mundo acompanhou a tarde tumultuada na Câmara, mas não vai ser válido. Segundo o ministro, o objetivo é evitar atos que venham a ser posteriormente invalidados pelo Supremo. O Fachin determinou que os trabalhos sejam interrompidos até que o plenário do Supremo analise o caso e a votação está marcada para a próxima quarta-feira, da semana que vem. A decisão foi tomada logo após a Câmara eleger a chapa alternativa de deputados de oposição e dissidentes da base aliada, o que havia sido considerado uma vitória bem expressiva
oposição. Ou seja, isso já muda todo o perfil, quer dizer, o Supremo vai ser, de fato, um ator nesse processo, e eu também espero que a gente possa chegar a analisar isso. Mas, Heleno, ontem os juristas foram absolutamente contra essas alegações, dizendo que não há, a presidente, ao fazer tudo isso que Janaína acaba de descrever, não feriu a Constituição. Como não feriu? Veja bem, nós precisamos demarcar com clareza toda essa situação. Eu não sou advogado da presidente Dilma, não posso falar pela defesa dela. Sou um jurista que fui consultado sobre as questões técnicas do direito financeiro. E nesse particular, também do que ficou da denúncia apresentada pela professora Janaína, pelo professor Miguel Reale Júnior e pelo doutor Hélio Bicudo, foram exatamente demarcados pelo presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que se limitou apenas ao exercício a partir de 2015, me corrija se eu estiver com algum equívoco, Jana, mas é isso, né? A partir de 2015 e limitado aos decretos. Então, as outras questões foram excluídas. O impeachment do primeiro mandato. Exatamente, será um debate estritamente focado na questão dos decretos não numerados e que trouxeram créditos suplementares. Decretos que deram autorização para o presidente gastar mais sem que houvesse a lei e autorização do Congresso. Exatamente. Então, nesse particular, há uma grande dúvida hermenêutica. Eu diria 3 grandes dúvidas, na verdade. A primeira dúvida hermenêutica, professor, explicar. De interpretação desse texto. É interpretação. De interpretação da lei. A primeira delas, e fundamental, é saber se a modificação das metas, inclusive manifestado pelo próprio Eduardo Cunha no seu despacho, quando aceita esta denúncia, dizer exatamente se se a lei que modifica a meta agora, no final do ano, do PLN que foi aprovada na semana passada, de 2015, que foi aprovada na semana passada, tem a eficácia de um princípio de direito penal, que qualquer modificação mais favorável ao acusado retroage para beneficiar. E aí, o próprio Eduardo Cunha demonstra não concordar com essa tese. Mas, veja, isso é uma questão jurídica fundamental. A segunda é que o Tribunal de Contas, de uma decisão importantíssima na República, nós temos que reconhecer, muito qualificada, mas o Tribunal de Contas emite um parecer prévio. Um parecer que depende ainda do parecer da Comissão Mista Permanente de Orçamento e Fiscalização e depois do julgamento do Congresso Nacional, ainda que é outra questão jurídica. Uma etapa que ainda não exatamente. Foi... E a terceira, para finalizar, é exatamente a discussão sobre se realmente estes decretos descumpriram ou não a lei de responsabilidade fiscal. Então, Janaína, não enfraquece um pouco o pedido? Quer dizer, no momento em que o presidente da Câmara delimita... Eu gostaria só de falar que eu fiquei preocupada com essa decisão do Supremo. Por quê? Me assusta um pouco. Você acha uma intervenção? Claro que eu quero ler a decisão. Não posso falar antes, mas me preocupa. Sobretudo pelo clima que nós vivemos na América Latina, né? Tudo que está acontecendo nos países vizinhos. Então, quero crer que haja alguma questão muito técnica para embasar essa decisão. Bom, ele apenas suspendeu os efeitos. Tudo bem, eu acho amanhã que vai ser interrompido até o julgamento plenário. Me preocupa um pouco. Então, quero deixar claro aqui para a nação que eu fico preocupada, porque os poderes eles têm que conviver entre si. Né? Então, vamos aguardar. Com relação à decisão do presidente da Câmara, eu queria deixar claro que, e aí o doutor deve, com certeza, leu as 22 páginas, o presidente da Câmara deu a sua opinião sobre a nossa denúncia. Só que no final, que é a parte que faz o dispositivo, que é a parte que diz transita em julgado, ele recebeu a denúncia na sua totalidade. Ele não recebeu a denúncia parcialmente. Ele não recebeu a denúncia em parte. Ele pôs a opinião dele, que desde o princípio ele entende... Mas já não havia um consenso de que, digamos, ilegalidades cometidas no primeiro mandato... Esse consenso nunca existiu, porque esse consenso é equivocado. Né? A Constituição Federal, no artigo 86, parágrafo 4º, eu peço que quem está assistindo abra lá no seu computador esse artigo e leia.
Está escrito assim: o presidente não poderá ser responsabilizado por atos alheios às suas funções. De maneira inocente ou não, as pessoas estão lendo funções como se fora mandato. Não existe um dicionário que coloque função como sinônimo de mandato. Seja no que diz respeito a não ter afastado o pessoal da Petrobras. E eu lembro que eu vim aqui no seu programa, Mônica, quando aquela senhora loira disse que tinha avisado os superiores e ninguém fez nada, não lembro o nome dela. Menina. Eu disse, seria de bom alvitre que a nossa presidente afastasse a diretoria. Eu lembro disso, porque naquele momento ninguém sabia de nada. Não se afastou, não se responsabilizou, deu carta branca para o Lula, mandou dinheiro para o exterior. Agora a gente descobre que era dinheiro para pagar a obra para a empresa brasileira representada pelo Lula no exterior. Dinheiro nosso mandado para lá. Agora eles estão alegando que era necessidade de fazer as pedaladas. Se estava sobrando dinheiro para mandar para o exterior, para pagar a empreiteira representada pelo Lula, como é que estava faltando dinheiro e precisou fazer pedaladas? Então a coisa é grave. Agora, essa coisa do mandato, isso não existe. A decisão do Cunha foi uma decisão onde ele pôs a posição dele e ele recebeu a denúncia em totum. A comissão terá plenos poderes para analisar a nossa denúncia totalmente, como a Câmara terá, o Senado terá, e todas as obras clássicas que tratam do impeachment dizem que os fatos novos que vierem à tona, que não estiverem na denúncia, podem ser objeto de deliberação também. Em qualquer momento. Isso é verdade, porque na verdade, o Cunha não abriu ainda o processo de impeachment. Quem abre o processo de impeachment é o plenário da Câmara. Então, daí a importância do trabalho da comissão. O trabalho da comissão... Ela vai delimitar, né? É isso, é analisar todos esses argumentos com direito a contraditório e ampla defesa. A presidente terá que se defender das acusações que estão sendo feitas pela doutora Janaína, pelo professor Miguel Reale, pelo doutor Hélio Bicudo. E, a partir daí, a comissão faz um relatório. Esse relatório é o que será votado pelo plenário da Câmara, para abrir o processo, porque o processo será julgado no Senado. Essa é uma diferença que é importante que a sociedade saiba. Não é o plenário da Câmara que decide de forma definitiva. Ele aceita a denúncia e transfere para ser julgado no Senado sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou quem ele indicar. 513 parlamentares, e dramática, representativa. Você conseguiu uma maioria muito grande. Mas eu quero voltar à sua argumentação anterior com relação a essa questão da lei orçamentária, porque a Constituição é muito clara quando ela fala sobre o crime de responsabilidade referindo à lei orçamentária, ou seja, depois a lei de responsabilidade fiscal, a lei do impeachment, vai dizer exatamente quais são os crimes orçamentários que são passíveis de responsabilização. E ali, digamos, que a gente consegue identificar, talvez não de uma maneira tão detalhada, essa prática que o governo teve de gastar mais do que tinha e depois, no final do ano, vir ajustando. Então, foram feitos 2 anos em seguida, né? Faz uma lei dizendo, olha, aquilo que eu prometi eu não cumpri, mas se você me aprovar agora, eu estou absolvida. E, de certa forma, isso é uma das razões da crise que a gente está passando. Como que uma lei pode ter esse efeito de absolver a própria pessoa que redige a lei? Como é que vocês explicam isso? Que tipo de fenômeno nós temos em que essa lei absolve a presidente? Eu não vejo essa absolvição, então. Não, veja bem. Mas foi isso que ela fez. Ela estava ilegal, ficou legal. Mais ou menos, Mônica, porque é o seguinte, o titular do orçamento, a exemplo do Supremo, o Supremo é o guardião da Constituição. O guardião do orçamento é o Congresso Nacional. É ele que decide sobre tudo. A Constituição reservou ao Congresso Nacional a tarefa de cuidar do orçamento, da proposta ao balanço. Então, o Congresso Nacional, ele decide de forma terminativa sobre tudo que diz respeito ao orçamento. Pois muito bem, se na execução do orçamento pelo Poder Executivo existem razões que justificam a necessidade de recursos suplementares,
Diz a Constituição, deve ser editada uma lei. Então, o Congresso é sempre chamado a se manifestar. Nós tivemos, realmente, de 2013 a 2015, estamos vivenciando aí, 2013 começa uma crise econômica no mundo todo, isso se alastra pelo Brasil, 2014, 2015, isso é incontestável. 2008 a crise começou. Exatamente, mas no Brasil, com mais intensidade. Então, aqui nós temos, sem dúvida nenhuma, situações que motivam. Veja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º, estabelece diversas formas de organizar essa estimativa de receita. Nunca podemos esquecer que quando o orçamento é votado e apresentado à sociedade, ele chega com 2,5 trilhões e 500 bilhões de despesas certas e 0 de receita, porque toda receita é estimada. Já tá, claro. Então, ela vai sendo recebida ao longo do ano por impostos, com tudo, e vai cobrindo essas despesas. De certa forma, no seu próprio argumento, consiste a dúvida. Isso. Se o Congresso é o guardião, ele é o responsável, a sua principal função é lidar com o orçamento, na medida em que ele é chamado depois a dizer se o governo agiu bem ou mal, está havendo uma falha, tem um defeito, não tem? Esses decretos traziam no final uma referência às metas. Diziam que aqueles créditos suplementares ficavam dependentes da aprovação da redução da meta pelo Congresso Nacional. É essa dúvida jurídica que está atormentando, vamos dizer, a todos. O Tribunal de Contas, o Congresso Nacional, a própria presidência, a sociedade civil, aqui representada pela doutora Janaína, porque quando chega na parte final e diz, olha, a redução, esses créditos suplementares ficam a depender de lei aprovada pelo Congresso que reduza a meta fiscal, porque a meta fiscal é muito importante. Nós temos o ministro Levi, eu gosto muito da atitude responsável, porque finalmente nós chegamos a tempos de responsabilidade fiscal por convicção, Mônica. Isso é muito importante. Mais ou menos, a gente prometeu fazer 55 bilhões de superávit, estamos terminando o ano com 120 bilhões de déficit. Estamos tentando. Porque assim, as pessoas que estão nos criticando dizem o seguinte, o fato de agora ter sido aprovado ter sido admitido esse déficit de 120 bilhões, aniquila com a denúncia. Para mim, é o contrário. Eu acho que esse é o argumento principal. É uma confissão, meu Deus. Porque se a gente está alegando, desde o princípio, que houve uma maquiagem enorme nas contas públicas, que isso fere a responsabilidade fiscal. E agora, depois de negar isso durante mais de ano, eles admitem um déficit de 120 bilhões, ao meu ver, isso é uma confissão e não o contrário. Então, o que eu gostaria, veja, eu não sou dona da verdade, né? Só Deus é. Então, o que eu gostaria é que as pessoas abrissem a lei. Olhem lá, a Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Olhem o artigo 73, está escrito lá. Quem descumprir essa lei será responsabilizado nos termos do Código Penal e nos termos da Lei 1079/50. Que é a lei do impeachment. É a lei do impeachment, que foi alterada por uma lei de 2000, se não me engano, número 10.028, que alterou justamente essa parte do orçamento para proibir isso que foi feito. O AGU, na defesa que fez perante o TCU, chegou a dizer que Advogado-Geral da União. que a lei de responsabilidade fiscal valeria para município e estado, mas não para a presidência. Como é que é isso? Então, assim, se ninguém responder por isso, vai ter que entrar com revisão criminal para rever todas as condenações de prefeitos. Vai ter que entrar com habeas corpus para trancar todos os processos movidos em face de prefeitos. Porque ou a lei vale para todos, ou não vale para nenhum. Eu acho que essa mensagem que a fala do ministro Joaquim Barbosa, nós temos que mostrar para estas pessoas, todas elas, não importa os partidos, que existe o imponderável, né? Existe o filho do Cerveró que não vai ficar com medo de entregar a gravação. Existe uma professora de direito que ninguém conhece, que está estudando, entendeu? Para zelar pelo país. Existe. Então, assim, eles têm que aprender que a lei é para eles também. Gostaria de ouvir o professor Heleno também sobre essas ponderações. Veja bem, minha análise em torno desse assunto é uma análise técnica, Mônica. Eu simplesmente entendo que o Tribunal de Contas da União fez, como ele disse, deu a sua opinião administrativa em um parecer prévio muito bem
fundamentado. É a opinião do Tribunal de Contas. Agora, o Congresso tem uma comissão mista permanente que irá analisar essas ponderações, mas também ouvirá a presidenta com direito a contraditório e ampla defesa. Mas, na sua opinião, o senhor tem dúvidas sobre se houve crime de responsabilidade ou não? Ou o senhor acha que foi precipitada essa decisão de encaminhar o processo agora, antes mesmo que o Congresso examinasse o relatório do TCU? Você tocou no ponto certo. Porque... O senhor tem dúvidas? Não é dúvida. É que só é possível acusar alguém de um crime quando há o julgamento dessas contas. O julgamento foi reservado pela Constituição ao Congresso Nacional. A partir desses dois pareceres, o Congresso Nacional deve decidir, julgar as contas da Presidência da República. Qual é o grande problema, e Janaína tem toda a razão nesse ponto, que ela acaba de falar da relação dos prefeitos e tudo, é que o Congresso Nacional, por 25 anos, julgou apenas duas contas. Então, nós não temos jurisprudência, entre aspas, de coisa julgada, vamos dizer assim, das contas pelo Congresso Nacional, porque simplesmente o Congresso não as julgou. O que nós esperamos? E é daí, veja, eu não discordo, todo cidadão, Mônica, tem direito a apresentar denúncia contra os seus governantes. Isso é E chegam muitas ao Congresso ao longo das forças democráticas, foi coalhado. Isso é importante que se diga. Eu quero só finalizar esse ponto que eu acho que é fundamental. Todos têm direito. Agora, veja bem, para que seja iniciado um processo tão gravoso como o processo de impeachment, é preciso que o devido processo legal seja atendido em todos os seus elementos. A minha única, se posso dizer discordância aqui da Janaína, é que, para mim, deveria esperar o julgamento das contas pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, por sua vez, deveria julgar anualmente as contas, porque se julgasse anualmente 2010, 14, 11, 12, 13, Agora, 14... não há a menor dúvida de que a questão é política. Um julgamento desse tipo, qualquer que seja, de crime de responsabilidade, convoca o Congresso a decidir se aquele governo está agindo com responsabilidade ou não. Então, tem uma outra instância sempre nesse julgamento, para além do crime devidamente configurado. A pergunta que eu faço é, mesmo que tenha dúvida, quem tem dúvida sobre a legitimidade desse processo de impeachment e não quer que ser acusado de golpista, qual é o argumento que ele tem? E para você também, exatamente no contrário, o que transforma em golpe o encaminhamento, ou o processo, ou a defesa do processo de impeachment agora? Mas vai ser daqui a pouquinho, depois do intervalo. O pedido de impeachment é legítimo ou é um golpe de Estado, como alegam os governistas? Quer dizer, para quem acha que deve ter impeachment e esse processo deve prosseguir, mas não quer se sentir como um adepto a uma teoria golpista, qual é o melhor argumento? Eu tenho tranquilidade, né, consciência tranquila. Só acho muito estranho que muitas pessoas que trabalharam muito pelo impeachment do Collor hoje estejam chamando quem está solicitando o impeachment da Dilma de golpistas. Então essas pessoas também eram golpistas? Ou só é golpe agora? Né? O discurso petista é muito complexo, né? É aquele discurso assim, quando é com os outros é democrático, quando é com eles é golpe. Então essas pessoas têm... pediram também do Camargo, eu pedi do Collor e peço da Dilma. Então eu entendo que eu estou do mesmo lado do Brasil. Né? Estas pessoas é que mudaram de lado. Então acho que não há que se falar em golpe. Eu só queria esclarecer um único ponto. O nosso pedido não se baseia na rejeição das contas pelo TCU, até porque nós apresentamos o pedido antes disso. O nosso pedido se baseia no acórdão do TCU de abril, que foi o que constatou as pedaladas. São dois assuntos diferentes. As pedaladas ajudaram na rejeição das contas, mas as pedaladas estão prontas, estão perfeitamente configuradas já em abril de 2015. Então, esse é o fundamento do nosso pedido. Quer dizer, o que tem de legítimo e de ilegítimo nesse pedido? O Estado de Direito é um estado de normalidade, Mônica. Nós precisamos de normalidade hoje para que o Brasil volte a crescer, para que o Brasil tenha nas pessoas vontade de investir, vontade de retomar a atividade econômica com vigor. Esse estado de normalidade depende de segurança jurídica, depende de confiabilidade. Isso é a essência do conceito de segurança jurídica que eu acho que deve se nortear tudo isso. Por isso, ao meu ver, não há normalidade fora
do devido processo legal. Desde que o impeachment tenha fatos determinados, com clareza, com identificação do dolo, da culpa efetiva dos atos imputados e cumpra realmente um devido processo legal, qualquer governante pode ter contra si um pedido de impeachment e um processo julgado segundo as regras estabelecidas na Constituição e na Lei 1079 de 1950. Mas o que nós entendemos é que essa qualificação, essa tipificação só virá quando o Congresso julgar essas contas. Esse é o único ponto que talvez tenhamos aqui em divergência, ou seja, encontrar o momento certo de identificação do tipo ilícito que foi cometido e aí sim cumprir-se o devido processo legal, porque fora da legalidade, fora da constitucionalidade, não há direito. Nós precisamos de um Estado democrático de direito e normalidade. Mas entre tudo isso tem a política, né? E é ela que vai entrar em ação agora com a ajuda do Supremo. Muito obrigada, Janaína Pascoal, muito obrigada, Heleno Torres, pela participação aqui no Entre Aspas. Muito obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá.